amigos, como vão vocês? Que coisa boa estar aqui com vocês nesse projeto maravilhoso que é o projeto da resolução comentada de provas do Enem. Eu sou o professor André Rosa, da parte de Ciências Humanas, especificamente da parte de História. Estou aqui comentando com vocês as questões do Enem de 2022. Quero que vocês nos acompanhem. Eu estou utilizando para a resolução dessas questões a prova azul deste Enem e quero que vocês me acompanhem nessa seleção de questões só de História para a questão número 54. Vai me acompanhando na leitura e vamos aí fazer uma boa questão. Os caixeiros do comércio a retalho do Rio de Janeiro estiveram entre as primeiras categorias de trabalhadores a se organizar em associações e a exigir a intervenção dos poderes públicos na mediação de suas lutas por direitos. Na década de 1880, os caixeiros participaram da arena política e ganharam as ruas com vários outros, como os republicanos e os abolicionistas. A atuação dos trabalhadores mencionada no texto representou, na capital do Império, um momento de... A ideia que tem que ser entendida aqui também tem que fazer-se um retrospecto. Vamos lá. Você concorda comigo que eu estou aqui falando sobre movimentação de trabalhadores, movimentação ligada, sem dúvida nenhuma, às condições dos trabalhadores na cidade do Rio de Janeiro, ele foi até mesmo específico, em períodos do Império Brasileiro. O Império é a segunda fase da história do Brasil. Primeiro veio a colônia, onde o Brasil se libertou de Portugal. Essa libertação aconteceu em 1822 e logo em seguida começará a segunda fase, que será o Império, com o primeiro reinado, regência e o segundo reinado. Como nós estamos observando, nós estamos aqui no ano de 1880, nós estamos chegando ao final do segundo reinado, ao final do Império Brasileiro. Quer dizer, estamos realmente com um período desgastante. Quem sabe até iremos falar um pouco que isso aqui também será um fator dessa decadência do processo. Então, no final das contas, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma representação de uma realidade desgastante de um governo. O governo imperial já estava realmente ladeira abaixo, vamos colocar assim, isso é uma expressão que a gente utiliza para dizer que estão acontecendo alguns declínios, e você vai relembrar alguns momentos comigo. Vamos aqui devagar. O segundo reinado começou super bem. Quem aí estudando o segundo reinado, estude, porque esse assunto é cara de prova. Esse assunto é o período mais longo do Império Brasileiro, ele dura 49 anos. Ele vai de 1840 até 1889. Então, como é um período muito longo, tem muitas fases e é importante que você estude. Então, nesse caso, vamos aqui devagar, como eu disse. É um período longo, é um período visto como de grande estabilidade política, diferente dos anteriores, como o primeiro reinado. E é um período em que desponta, vai apresentar um produto que vai ser a cara do Brasil. Ainda hoje, nesse período, nós estamos em alta produtividade do café. Então, nós temos ainda a cara agro do Brasil. Nós somos ainda agroexportadores. O ciclo econômico anterior, que era a mineração, tirou um pouco dessa nossa característica, dessa nossa pegada. A nossa pegada agro começou com a cana-de-açúcar, aí mudou por um processo mineratório e agora estamos voltando para uma questão agro com o café. É sempre bom lembrar que o café atendia até mesmo ao mercado externo muito bem por causa da Revolução Industrial. Um cafezinho todo dia lhe acorda bem, um cafezinho todo dia lhe ativa o dia, lhe anima o dia. É assim as pessoas que tomam café, como chegam a descrever, ficam. Vamos tomar um cafezinho? Vamos ter uma motivação? Não é isso? Pois é, o café era para motivar os trabalhadores. O café era para fazer os trabalhadores sempre estarem energizados para uma grande produtividade. Então, nesse caso, o Brasil produziu café para esses países, principalmente europeus, para sustentar essa classe trabalhadora e eles não pararem, porque o pessoal aqui não vai parar. Mas só que o que aconteceu? O café começou a mudar um pouco o seu aspecto. Antes ele era produzido numa região chamada de Vale do Paraíba. Essa região ainda tinha tradicionalismos escravocratas. Mas
Com o passar do tempo, por conta já desse desânimo do escravismo, por uma questão óbvia, ninguém quer ser escravo. Quem quer ser escravo, filho? Quem quer ter uma vida de escravidão? Então, a partir do momento em que se notou que uma das coisas que dificultava a grande produtividade do café era a escravidão, algumas outras regiões, como do Oeste Paulista, começou a fazer uma troca de trabalhadores. Foram chamados os imigrantes. A convocação imigrante é uma convocação de uma estratégia formidável. Estávamos agora com outro trabalhador, era um trabalhador livre, era um trabalhador empolgado, era um trabalhador sonhador, mas é um trabalhador que conseguiu chegar aqui constatando uma coisa horrível. Na verdade, ele tinha virado, por exemplo, um escravo branco, como era o escravo do Brasil. Era aprisionado, subserviente, era preto, era de cor preta, era de cor negra, ainda descendentes dos africanos. Agora estavam os italianos, os alemães, os espanhóis e futuramente até os japoneses trabalhando aqui. Já não são pretos, mas são escravos. Eles passavam por opressões incríveis. E é exatamente isso o que o texto fala. Ele fala de trabalhadores oprimidos. Olha como ele diz, ó. Os caixeiros do comércio, a retalho do Rio de Janeiro, estiveram entre as primeiras categorias de trabalhadores a se organizar. Esse pessoal que está chegando vai trabalhar no café, vai trabalhar no comércio, mas é um pessoal que está sendo oprimido. Eles resolvem fazer algumas adesões, fazer um processo em que eles se unem para tentar reivindicar alguns direitos, porque eles estão sofrendo como os negros. Os negros vão conseguir sua abolição, que isso é o mínimo. O restante eles conseguem com o tempo. Não sei nem se diga se já conseguiram. Mas, sem dúvida nenhuma, estão em melhores condições do que de escravos. Pelo menos estão tentando conseguir seu espaço. Estes homens brancos que vêm da Europa para fazer esse tipo de trabalho vão começar um novo processo de exploração. Então, o que eu quero nessa questão é avaliar essa situação. A situação de um imigrante que veio para a lavoura de café. Isso eles trabalhavam, acredito que eu já tenha citado a região principal em que eles trabalham, que é a região do Oeste Paulista, mas ainda com condições de trabalho muito precárias. Por isso traz-se aqui para o Brasil uma mentalidade do sindicato, a mentalidade de algumas ideologias, como por exemplo a do anarquismo. É por isso que existia no século XX o anarcossindicalismo, vindo exatamente dessa parte da população que agora vai refazer o processo produtivo do café. Nós vamos agora, mais uma vez, ler o enunciado, entender qual a opção que deva ser marcada e espero que você acerte mais uma vez. Olha só, a atuação dos trabalhadores mencionados no texto representou na capital do Império um momento de manutenção de regras patronais. Se as regras patronais fossem mantidas, o trabalhador estava acabado. Eu estou aqui vendo uma trajetória de um trabalhador que está reivindicando. Então ele está contra essas regras, não quer mantê-las. A opção A está errada. Opção B, desprendimento das ideias liberais. Não. Ele não desprende. Ele discute. Ele tenta rever, mas não desprende, porque é um sistema. Ele está querendo mais direitos, mas não quer acabar totalmente com esse sistema. Ele nem tem condições. Opção C, fortalecimento dos contratos laborais. Laboral vem de labor, que vem de trabalho. Entenderam? Então, quando ele diz fortalecimento dos contratos laborais, é querendo indicar que esses trabalhadores vão ficar mais oprimidos, porque vai fortalecer o contrato que já existia. O contrato que existia oprime o trabalhador. Se ele fortalece esse contrato, ele fortalece a exploração sobre o trabalhador. E ele quer exatamente o contrário. Ele quer que o trabalhador tenha mais direitos e não opressão. Opção D, consolidação das estruturas sindicais. Ainda eu não tenho uma consolidação. Eu estou no começo. Olha a data que eu circulei. Eu circulei uma data aqui. Vou circular de novo. Olha a data que eu circulei. Tá? Eu estou no começo, então, na consolidação. Quem sabe dizer que a consolidação seria hoje, no século XXI. Então, nós temos aí como opção para marcar a opção E. Vamos colocar até mesmo aqui em destaque. Contestação dos princípios monárquicos, que era exatamente
justamente isso que estava acontecendo para desgastar a monarquia. Mais uma vez, segundo reinado é de quando? 1840 a 1889. Se eu estou na década de 1880, eu sou no final do processo monárquico, portanto estou contestando o processo monárquico e por isso está existindo esse tipo de manifestação. Tudo bem, meninos? Quero agradecer mais uma vez a sua atenção, o seu compromisso de estar aqui estudando conosco, buscando esse sonho que é a sua aprovação. E esse nosso projeto está dando o nosso melhor para que você também dê o seu melhor. Compromisso, treine, estude e acompanhe a gente. Um abraço, até a próxima!